lendo? João. Né, Pedro? Qual é o capítulo de hoje, Pedro? Fala, Camila, qual é o capítulo de hoje? Capítulo 5 de João. Se você quiser nos acompanhar, cada dia estamos lendo um capítulo. Então, amanhã são 21 dias. Amanhã estaremos lendo o capítulo 6 de João. E aí, nós compartilhamos. A ideia era compartilhar um versículo que chamasse a atenção, né? Só que o negócio está tão interessante que o povo está compartilhando 5, 6 versículos. Tá difícil selecionar só um, né? E é bom, isso é bom. E aí, abre aí. Só que nós vamos ler capítulo 4 de João. É muito lindo esse texto. Aleluia. Jesus se encontra com essa mulher de forma proposital, porque o nosso Deus nunca age de forma de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Então Jesus já foi propositalmente naquele lugar, já enviou os discípulos propositalmente. Ele sabia que tinha alguém que precisava de um encontro com ele. E ali, ele desce da sua postura naquela época de homem, porque os homens, um homem judeu nunca estaria diante de um poço com uma mulher, principalmente samaritana, ainda mais sendo ele, filho de Deus. Ele desceu a posição de olhar nos olhos daquela mulher e revelar a ela o que ele não revelou a praticamente ninguém na palavra. Em poucas palavras, ele disse: eu sou o Messias. E aquela mulher foi tão tocada, que ela saiu correndo. E ela entendeu que aquilo não era só para ela. E nessa noite, a nossa oração é que a palavra que vai ser derramada sobre nós venha encontrar em nós um coração tão desejoso por viver algo novo, que nós vamos sair pelas ruas falando quem é esse Deus que nós servimos. Nós vamos sair declarando para os nossos parentes, para os nossos amigos: ela era uma mulher condenada na sua região, e mesmo assim ela saiu falando para todo mundo, ele disse quem eu era. Então, vamos ler a partir do versículo 19. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou. Fala: este é o tempo. Este é o tempo. Aleluias. Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluias. Pai, nós rendemos tudo a Ti nessa noite. Senhor, aqui estou junto com os meus irmãos diante de Ti nessa noite, convidando o Senhor para ter total liberdade, porque eu sei que o Senhor já está aqui. Tenha total liberdade, Senhor, para se manifestar. Pai, nós reconhecemos nossas falhas e clamamos por tua misericórdia. Clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Nós necessitamos de Ti nessa noite. Transforma o nosso coração. Pai, corações de pedra que precisam ser transformados em corações de carne. Corações, Senhor, que são sensíveis à Tua voz, a tudo que o Senhor vai derramar aqui nessa noite. E nós queremos, Senhor, já de antemão derramar a nossa adoração, a nossa rendição. E te pedir, Senhor, que o Senhor nos leve sim, ó Pai, neste lugar aonde, Senhor, as capas caem, as coroas são lançadas aos Teus pés. As máscaras são arrancadas porque não tem como. Diante dos nossos irmãos, nós podemos fazer caras e bocas. Senhor, mas diante de Ti tudo se mostra, Senhor. E
Independente do que vivemos, Senhor, no público ou no secreto, diante do Senhor, o Senhor conhece todo o nosso coração. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor, que os teus anjos tenham liberdade, os seus envios específicos, ó Pai, para nos ministrar nessa noite. Oh Deus, o Espírito Santo tem liberdade para nos convencer de tudo que precisa ser convencido. Mas que nada seja impedimento da nossa adoração chegar a Ti, Senhor. Pai, nós nos rendemos diante de Ti, em humilhação, em rendição, Senhor, porque somos necessitados e reconhecemos, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que de nós mesmos nada temos. O desejo de Te adorar vem de Ti, ó Pai. Então, Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Oh, manifesta-te nesse lugar, Senhor. Manifesta-te nesse lugar, Senhor. Pai, guarda os nossos, Senhor, e todos os nossos vizinhos que estão à nossa volta. Pai, que não seja, Senhor, um lado aqui de time, Senhor. Que não seja, Senhor, mas que seja um ecoar de uma adoração. Que rompa os céus de Camazeiro, que rompa os céus da noite de glória, Senhor, e venha chegar no teu trono. Pai, esse é o nosso desejo, Senhor. E fica à vontade. Fica à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Adore a Ele nessa noite. Leva minha ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Mas o teu poder a ti, adoração, me derramar, eu sei. Quero ouvir teu coração e ser para cantar. É inspirar, estou apaixonado cada vez mais por ti. Sem todo beijo com maravilha, teu nome é maravilhoso.
Eu dependo de ti, eu dependo de ti. Reconheça as suas dores, renda as suas fraquezas diante dele, declare. Meu mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me minha vida pura mais na tua unção. Mostre teu poder. Se for necessário, Senhor, toque em mim de novo. Toque em mim de novo. Toque em mim de novo, Senhor. Você pode pedir isso a Ele. Você pode declarar isso nessa noite. Toque em mim de novo, Senhor. Toca, Senhor. Leva-me, meu amor. Toque em mim, Senhor. Eu necessito. Lembro quando te encontrei, tudo novo disse. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu me achava estar bem, mas me Deus não me vê.
Eu não me vejo sem tua presença, porque enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, porque enche-me de novo. Eu me apaixonar. Todos os
Você vai aplaudir ao Senhor. Aleluia. Tenho lenha nesse altar. Você. Boa noite. Shalom, boa noite. Calma, não criemos pânico. Todos os nossos movimentos são friamente calculados. Glória a Deus. A gente faz depois do encerramento a palavra de oferta. O Senhor nos concedeu graça de estarmos reunidos em mais este dia para honrar o nome dele. Seja bem-vindo todos. Não se deixaram ser vencidos tanto pelas frustrações como também pelas vitórias e conquistas da semana, que às vezes também pode tirar o nosso foco diante do Senhor. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela internet, pelo Instagram e pelo YouTube, correto? Sejam bem-vindos, que a palavra do Senhor os alcance e que o Espírito permaneça sobre cada um de nós. Nós temos nos últimos tempos nos movido de maneira profética, e atos proféticos têm transpassado essas formas e chegado de uma maneira interessante para algumas pessoas. Esse final de semana, não ainda entrando na palavra, mas algo que aconteceu, uma pessoa chegou para mim, eu não sei como que ela me confundiu com o Rodrigo, né? Ela perguntou, você que é o pastor da igreja, e ela citou alguns detalhes ali para poder identificar esse ministério aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão envolve outras pessoas. E ela falou, você que é o pastor daquela igreja tal? Eu falei, não sou eu não, é meu cunhado. Ela falou, que história é essa de raspar a cabeça? Só que desde o princípio eu senti que é uma pessoa que eu sei que é cristã. Ela é cristã, ela confessa o Senhor Jesus Cristo e vive na obra. E eu ali, de maneira superficial, tentei explicar sobre a questão do voto. E o retorno que a pessoa me deu foi,
Então quer dizer que se Deus falar para você andar pelado, vocês vão andar pelado? E fora que eu fui. Aí eu falei, então, eu acho que Isaías pelo menos tirou, ela andou. Aí ela, meio que não querendo aceitar o que eu havia dito, virou as costas e falou, continua o seu trabalho. E saiu andando. E por vezes, nós que nos movemos de maneira profética, com as proféticas, nós podemos ser surpreendidos por esse tipo de questionamento, por irmãos, por pessoas que confessam o Senhor Jesus Cristo. O que me deixa até mais surpreso, porque um dos comentários que eu fiz foi dizer, olha, Ezequiel ficou 40 dias olhando para o tijolo, o que você falaria? O cara então tá engolindo das ideias. E foi mais um questionamento que ela fez. Ele era preguiçoso, não queria pegar o tijolo e trabalhar. E tirando a parte do dela ter me confundido com o pastor, que eu não quero que ninguém pegue isso aí, não. O pastor é o Rodrigo, hein? Nós devemos nos manter focados, não importa qual seja a investidura de uma perseguição mesmo de Satanás, ou às vezes esses pequenos comentários sutis como raposinhas que destroem uma vinha. Uma raposinha destrói uma vinha. Não nos deixemos ser movidos, que é profético, em nome de Jesus. Então nós iniciamos essa palavra de hoje, o Salmo 82, verso 6, pode colocar aí, por favor, João? A gente vai fazer a leitura de alguns textos, eu tenho alguns slides para poder passar, mas eu não vou espumar o canto da boca, eu prometo, tá? Eita! Salmo 82, verso 6, nos diz assim: eu disse, ou em outras traduções, eu decretei, eu declarei, vós sois deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Só vocês mesmos falam. Aqui é interessante a gente ressaltar o seguinte: deuses, no hebraico é Elohim, e essa expressão ela foi utilizada de várias formas na Bíblia, tanto para denominar Deus, como no Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, ali está a expressão Elohim, e não a expressão Yahvé, como nós comumente conhecemos ser o nome de Deus. Ela é utilizada para denominar Deus, o nosso Deus Criador. Ela é utilizada também para poder identificar deuses pagãos, e ela também é utilizada para poder identificar autoridades, governos, juízes, reis. E eu entendo que este texto ele não está falando no sentido terreno da coisa. Não como sendo um juiz, um governador, porque há aplicações feitas assim dentro da teologia. Que ali o salmista estava dizendo apenas, olha, vocês são reis e sacerdotes, que era o povo de Israel. Porque o próprio Jesus, em João 10, quando ele se declara filho de Deus, os homens tomam em pedras e querendo o apedrejar, Jesus ele utiliza esse texto. Ele fala, por que vocês querem me apedrejar por eu ser filho de Deus, se a vossa lei chama vocês mesmos de Deus? Porque no Salmo 82, 6 está dizendo, vós sois deuses. Então Jesus ele está caracterizando que o texto está apontando para nós como alguém que contém uma característica da essência divina. O salmista está dizendo, vós fostes criados e são deuses. E a ideia expressa de haver divindade no ser humano é utilizada por Jesus, e a eternidade, que é uma característica da divindade ou de Deus, ela pode ser contemplada de maneira natural. Se eu pegar no exemplo, e eu peço até a compreensão de vocês, dentro da ciência há algumas discussões sobre a natureza e a forma como ela foi construída, a forma que ela foi formada. A gente pegar esse edifício, esse prédio, e ser edificado sobre este terreno. Este prédio não pode ser edificado sobre este terreno em outro lugar, porque senão ele não está edificado sobre este terreno. Este terreno era o fundamento e o alicerce que existia unicamente para que este prédio fosse edificado. Partindo desse princípio, toda a natureza, tudo
tudo que foi criado. O céu, a terra, os astros, eles tinham apenas um fundamento para serem construídos, e era a eternidade. A única coisa que existia antes dessa obra natural era a eternidade, e em cima desse fundamento foi edificada toda a natureza, inclusive nós. Nós podemos contemplar isso com a seguinte metáfora. Para eu chegar até aquela porta, e vocês vão ver a eternidade nisso, na natureza criada sobre a eternidade. Antes de chegar lá, eu tenho que percorrer pelo menos metade do caminho para chegar ao final, que é a outra metade. Porém, para eu chegar na metade desse caminho, para chegar na outra metade, eu tenho a metade da metade. E a metade da metade, e a metade da metade, e a metade da metade, e a metade da metade. O que a ciência vai chamar no final de espaço quântico. A ciência foi investigando e eles acharam primeiro moléculas, depois mitocôndrias. Primeiro foi a célula, né? Depois a molécula, a mitocôndria, depois achou o átomo, depois achou o quark, e eles foram cada vez desenvolvendo mais a tecnologia para tentar observar a natureza, e chegou a um ponto que eles identificaram, achando um vazio. E nada mais associado dentro da natureza do que o vazio para se comparar com a eternidade. Quando você olha entre estrelas, o que você vê é uma representação da natureza da eternidade. Você vê um escuro sem fim. E a eternidade, uma das suas características é essa. É algo que não tem fim e que também não tem começo. Na matemática, que também é utilizada para poder diagnosticar a natureza, construir a natureza de maneira calculável, entre o 1 e o 2, você vai ter 1,5. Entre 1 e 1,5, você vai ter 1,025. E 1,000 alguma coisa. E 1,0000000. E há uma possibilidade infinita de zeros para serem introduzidas na matemática, que eles dizem ser a base exata para se medir tudo na natureza. Então, o espaço demonstra haver eternidade dentro dele. A matemática demonstra haver a eternidade dentro dela. A eternidade está em tudo. Porque a eternidade é o fundamento onde a natureza foi criada. E se tratando de nós, a partir desses dois exemplos, nós podemos achar também a eternidade dentro de nós. Em Gênesis 2:7, eu quero fazer uma leitura com vocês. Pode colocar aqui, por favor, João. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Em algumas traduções, na parte B, onde está a respiração, está fôlego. O Senhor soprou no nariz dele o fôlego de vida, ou a respiração de vida. A expressão que está ali é a expressão nishama, no hebraico. Essa expressão você não vai achar em nenhum lugar na Bíblia designando animais, somente seres humanos. Claramente não. Eu posso te dar um exemplo, para que o contradizente possa querer alegar alguma coisa, em Reis e em Josué, que fala que durante as guerras, eles venceram, tomaram o gado, as mulheres para concubinas e as crianças para escravos, e mataram tudo que tinha fôlego. É outro lugar onde você vai encontrar a expressão nishama. Só que se eles tomaram o gado, as mulheres e as crianças, só sobrou os homens, seres humanos. Então, claramente não está apontando para animais, porque fala que eles já haviam tomado os animais. E a palavra nishma, também com ruach, que é o vento, as duas são traduzidas para espírito. Porém, ruach nós achamos designando Deus, o Espírito de Deus, nós achamos designando o Espírito do homem, e nós achamos designando Espírito de animais. Porém, nishma, saiu dali, fôlego, nós só identificamos associado a seres humanos. Eclesiastes 3,19, eu quero até dar esse exemplo também, para nós debatermos o contradizente. Eclesiastes 3,19 diz assim: porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais.
Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos têm o mesmo fôlego de vida, ou respiração de vida, algumas traduções. Porém, é ruach, não é nishma. Se fosse nishma, seria um texto que colocaria em pé de igualdade os animais e o ser humano. Mas não. Vós sois deuses. Na própria formação do homem, Deus, ele sopra algo diferente de tudo sobre nós. Sobre Adão, e a partir de Adão, Eva, e assim toda a humanidade. O nishma do Senhor. Dentro dos estudos cabalísticos e judaicos, e também algumas vezes já foi falado aqui dentro do ministério, sobre os 5 níveis da alma. Entre 5 níveis, Sarwash, Nishma, Shai, eu não vou me lembrar exatamente de todos. Porém, não é este o fundamento de onde eu tenho trazido isso. Qualquer coincidência é mera formalidade. Depois que eu identifiquei a ver esse estudo, eu fiquei, interessante, veio direto do Senhor. E eu quero apresentar para vocês uma questão muito interessante. Assim como na natureza, utilizando a ciência, nós identificamos, quando nós reduzimos tudo, achamos um fundamento de eternidade na natureza, de forma matemática e no espaço, quando Deus sopra em nós o Nishma, isso também é um sinal da eternidade, de algo divino que é colocado em nós. Você pode colocar a primeira imagem, João, por favor? Existe uma ciência chamada gematria, eu já falei sobre ela aqui uma vez, mas também já vou falar outras vezes. Nós aprendemos na escola, e é onde que eu sempre digo, o contexto sociocultural sempre tenta desviar-nos dos ensinamentos de Deus. Na escola ensinavam os números romanos, onde as letras equivaliam a números. Porém, isso já existia também na Bíblia. Nós temos as letras hebraicas que equivalem a números. Nós temos ali a palavra Nishma. Essa é uma das formas que ela é transliterada, ela é escrita. Neshama, algumas vezes vem com o I no lugar do E, e no lugar do H no final vem o T. Mas o principal são as letras hebraicas que estão lá presentes. Nós temos o Nun, lembrando, da direita para a esquerda que se faz a leitura. O Nun, o Shin, o Mem e o Re. A soma desses valores, que é como nós fazemos a gematria, nos dá 395. Você pode colocar a segunda imagem, por favor? Dentro do estudo da gematria, nós fazemos uma redução até chegar a um número final, a um valor final. A carinha do Rodrigo, né? Aqui, ó. 395. Nós somamos os 3 números inteiros, 3 mais 9 mais 5, 17. Uma observação. O 395, ele já é utilizado para estudo gemátrico. O 17 também é utilizado para estudo gemátrico. E depois, no final, nós chegamos a 1 mais 7, que é igual a 8. Que normalmente é o principal valor utilizado para se fazer esse estudo da gematria. Nishma é algo que nós só identificamos como tendo soprado no ser humano. O Ruach está em toda a natureza. O Nishma só em nós está. E a gematria nos chega a um valor de 8. Na nossa cultura, até alguns colocam em aliança, eu tenho até na minha, quando nós deitamos o 8, ele é o símbolo da infinito, da eternidade, o 8. O 8º dia da criação é o primeiro dia de um novo tempo. Isso nós partimos para a Bíblia. Eu falei da nossa cultura que nós temos o 8 deitado como símbolo do infinito, mas dentro da Bíblia, o 8º dia da criação ele é o início de um novo tempo, apontando também para esse novo tempo onde toda a criação passa por um novo ciclo. 8 pessoas são salvas na Arca de Noé. O número 8 apontando para um novo começo, através dos 8 que foram salvos na Arca de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas de cada um deles. E 8 também é a 8ª chama no tabernáculo. Dentro do tabernáculo nós tínhamos um castiçal, que continha 7 lâmpadas. Então alguém pode falar, lá dentro do tabernáculo só existe 7 chamas. Porém,
toda vez que o altar do incenso ia ser erguido, eles tinham que pegar a chama do altar do holocausto e somente com ela poderia ser colocado o incenso para ser queimado. Se você não se lembra, na inauguração do tabernáculo estava tudo pronto. Sacerdote vestido, Moisés de prontidão, Arão de prontidão. Então o fogo do Senhor desceu do céu e acendeu o altar do holocausto. A oitava chama é necessariamente a chama de Deus, é o fogo de Deus dentro do tabernáculo. Glória a Deus. E Nadab e Abiú embriagados, isso é um contexto que eu estou dizendo, eles embriagados pegam um fogo qualquer, uma brasa qualquer para poder acender, e aí o fogo de Deus saiu do altar e os queimou. O fogo de Deus tanto para a glória, quanto também o fogo de Deus para o juízo. Então o número 8, que é a gematria do Mishma, que foi unicamente soprado sobre nós, seres humanos, nos aponta para esse recomeço, que é um símbolo também da eternidade. Pode colocar aí outra imagem, João, por favor. E o número 8, ele representa a letra Re do alfabeto hebraico. E eu quero trazer aqui também um outro estudo que é feito, que é chamado estudo da grafia, a origem de cada letra. Eu sei que no nosso ministério nós falamos muito sobre as letras serem ministros que ministram diante do Senhor. Mas a sabedoria de Deus ela é multiforme, como escreveu Paulo aos Efésios. Nós sempre vamos achando mais e mais e mais e mais. Nunca vamos encontrar um limite para o conhecimento do Senhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido da palavra rede, pegando do Mishma, a gematria, chegamos ao 8, que representa a letra rede, nós vamos ter a seguinte junção. O Re ela é formado pela letra Dalet com o Zayin. Não sei se vocês conseguem perceber que quando você junta um na outra, o Zayin do Dalet, nós chegamos à letra Re. E o Dalet é portal. E o Zayin como 7, liga-se à perfeição que é Deus. O Nishma, em sua maior essência da gematria, dentro de nós, que só em nós foi soprado, é um portal que nos conecta a Deus. Vós sois deuses. Aleluia! E por vezes nós nos reduzimos de tal maneira, nós nos inferiorizamos de tal forma, infelizmente, pela condição do pecado que decaiu o ser humano a partir disso daí, mas muitas vezes também por não termos conhecimento da soberania de Deus e da obra criadora do Senhor, que somos nós. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez o universo, que fez os astros, e só a natureza que nós podemos contemplar, como o mar, o quebrar das ondas, ele que fez toda essa imensidão de obras, também nos criou e é o nosso Pai. E ele disse: vós sois deuses. Então não peguemos para nós uma autocomiseração. Coitado de mim, ó lástima de minha alma, como faria o intérprete. Tenhamos em nós, dentro do nosso coração, essa ideia, essa convicção de que somos mais do que nós mesmos imaginamos. Não por soberba, por orgulho, por altivez, mas porque Ele falou. Meu Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que havia de mais precioso, não por algo que não vale nada, mas por algo que também é precioso, que somos nós. Ele considera essa troca justa, porque a justiça dele se fez em Cristo. Tem uma última imagem aí também, por gentileza. A gematria da palavra Re, que é muito interessante. Nós podemos diluí-la Re em um Re, que é o mesmo que o H, um Re e um Tav. Aqui são símbolos. 8 mais 5 mais 400, que dá 413. 4 mais 1 mais 3, 8, que volta para o Re. Então, o Mishma que é criado dentro de nós, que se dilui na gematria em um 8, quando você retorna na gematria, ele volta para 8 e outro 8, ele nunca sai. E isso demonstra mais ainda
a natureza divina. Já em nós, em nossa criação, você já foi criado com essa natureza divina. Porque saímos dele. Ele é a fonte de tudo. A eternidade era o alicerce, o fundamento para que tudo fosse criado. E Paulo ele escreve aos Romanos dizendo bem assim: mas que diz? Quem subirá ao céu para trazer de lá Cristo? Ou quem descerá ao abismo para trazê-lo de lá dos mortos? Mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra, o verbo, o Senhor, em uma partícula mínima que seja para dar sustentação à vida, ele já está em nós. Eu vou dar o exemplo daquilo que você carrega para cima e para baixo, seu celular. Eu sempre utilizava o computador. O computador precisava de 3 partes para funcionar. E precisa de 3 partes. Ele precisa do hardware, corpo. Ele precisa de um software, a nossa mente, o nosso entendimento. Ele precisa de eletricidade para dar vida, para dar sustentação à vida. Então, por mais que você saiba que você tem esse eu físico, material, e tem o seu intelecto, já há em você uma centelha divina que sustenta a sua vida, ela já está aqui. E ela é este portal que te conecta com a eternidade. E quando esse portal ele te conecta com a eternidade, acontece uma coisa gloriosa. Quando você entende isso, aceita a Cristo, confessa como seu Senhor e Salvador, você reconhece o que está escrito em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Salomão não seria ninguém melhor para poder falar sobre isso, pelo grande conhecimento que ele tinha. E Paulo ainda escreve: porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus. Quando você entende que há essa natureza divina na criação, uma centelha divina em você, que você tem prazer na lei de Deus, isso te conecta com o Espírito de Deus, olha que coisa gloriosa que acontece. Moisés, ele ia diante do Senhor, conversava com Deus, e esse contato que ele tinha, essa comunhão que ele tinha com Deus, fazia com que ele saísse de lá brilhando, refulgente. E ele punha um véu para que o povo não visse o final daquele brilho. Quanto mais contato ele tinha com a glória de Deus, mais glorioso ficava o corpo dele humano, físico. E é interessante pensar nisso, porque Jesus, no Monte da Transfiguração, o texto fala que as vestes dele brilhavam com glória. Porque naquele momento ele tinha acessado a glória de Deus. Assim como Moisés acessou a glória de Deus, e o seu rosto, seu corpo todo brilhava. E essa glória, quando nós temos contato com ela, intensificamos aquela centelha divina, porque nós já naturalmente somos Deus, por termos essa centelha de Deus dentro de nós, a glória se torna tão grande que nós temos uma história que eu acho sensacional. Eliseu morreu, foi enterrado. O povo de Israel estava em guerra contra uma nação inimiga. E os homens estavam enterrando um rapaz. Havia sido morto recentemente. Nesse momento eles estavam enterrando o rapaz, a nação inimiga veio atacar. Então eles pegaram o corpo daquele rapaz e jogaram dentro da cova de Eliseu. Quando o corpo daquele rapaz tocou o corpo, os ossos de Eliseu, fala, os ossos de Eliseu, na hora o rapaz ressuscitou. A glória que Eliseu carregava consigo não era mais só aquela centelha divina que lhe dava vida. Ele viveu uma vida de comunhão. Isso foi tão grandioso, tão glorioso, que seus ossos ainda continham parte daquela glória ao ponto de ressuscitar aquele homem. E acredito eu que Satanás contendeu com Miguel pelo corpo de Moisés, porque havia uma glória tão grande no corpo de Moisés, que ele sabia que aquela glória poderia ser desviada e utilizada para algum outro fim. E essa virtude, ela também é confirmada em Jesus, porque no meio da multidão ele fala: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. E às vezes nós estamos com essa energia toda, nós estamos vivendo com essa comunhão e deixando Satanás tomar nosso corpo para poder utilizar para um fim que não convém, que não diz respeito à vontade de Deus. Então o convite para nós nessa semana, mais do que tudo,
sabemos que nós somos deuses. Porque em nós há tanto essa centelha divina que nos dá sustentação de vida, quanto nós temos vivido em constante contato e comunhão com o Senhor, entrando na tenda da aliança com Deus, lá no íntimo do nosso quarto, e saindo de lá com o rosto refulgente, brilhando a glória de Deus, e o nosso corpo não será tomado por Satanás para utilizar para a obra que não convém. Para que naquele grande dia, ao invés de ouvirmos do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Mesmo alguém tentando dizer, Senhor, mas em teu nome, com sua glória, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei o teu evangelho, o Senhor possa dizer, vinde, benditos de meu Pai, possuem por herança o reino de Deus, que vos está separado. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Nosso pastor Rodrigo pode tomar a palavra. Shalom, boa noite, família. Eu estava ali, poxa, acabou. Sabe como eu gosto do conhecimento? E eu estava ali, o Senhor falando, não tem para onde vocês correrem. Não tem desculpa para inventar. Não tem respostas para procurar. Deus te chamou sim para ser rei, sacerdote. Não adianta você arrumar desculpa, não adianta você se esconder, não adianta você correr, não adianta você se demonstrar desentendido. Porque Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deu o que Ele tinha de maior valor por causa de cada um de nós. E com isso Ele demonstra que nós somos valorosos. Fique de pé e compreenda que você tem valor. Ninguém pode tirar esse valor de você. Ninguém pode tirar a autoridade que Deus te deu. Ninguém pode tirar a identidade que Deus te deu. Pode comigo assim, Pai, em nome de Jesus, que os meus pés continuem firmes nos caminhos elevados, nos caminhos eternos, e que a minha mente receba as memórias de eternidade. Tudo que eu recebi, que eu, quando eu ainda estava contigo, no meu HD, para que pudesse ser ativado neste lugar, nesta vida, nesta terra. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, pois eu creio e eu entendo que está no centro da tua vontade. Pai, revela-me verdadeiramente quem eu sou. Revela-me verdadeiramente de onde eu vim. Revela-me verdadeiramente qual é o meu papel, qual é o meu dever, qual é o propósito, qual é a minha obrigação. E revela-me, Senhor, para onde eu vou, para o teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 9. De 9 a 15. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós.
porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, como vocês são dejetos de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Poderosa palavra de oferta, de generosidade. E aqui Paulo está falando poderosamente que quando nós abençoamos o nosso irmão, nós agimos com generosidade, o Senhor nos dá sementes e nos enriquece e nos dá prosperidade. Não somente por causa de nós, porque as pessoas que estão recebendo as bênçãos, elas vão lembrar de agradecer a Deus por intermédio de nossas generosidades. Elas vão ser gratas e orar até mesmo por nós. E as sementes que o Senhor nos dá continua rompendo, frutificando e multiplicando nessa terra. Eu quero trazer um alerta para a igreja que está alinhado justamente a esta palavra. Eu lembro que um dos louvores que falou aqui: com fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Um amor imenso dos olhos do Senhor que nos constrange, que nos consome, que nos faz nos apaixonar por esse Deus. E aí não vai e traz a oitava chama, esse fogo dos olhos do Senhor, que nos faz renovar a cada dia, a cada manhã. A palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. A palavra fala que pode ter muitas aflições nesse mundo, mas precisa-se também ter bom ânimo, porque Jesus veio e venceu para nos dar exemplo de como se fazer. A palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Por isso que existe um alerta: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Antes seja grato ao Senhor. Pois tendo dado graças ao Senhor, vários momentos do Senhor Jesus praticava uma ação no meio do povo. Ele sempre estava dando esse exemplo. Tendo dado graças ao Senhor. Quando nós somos gratos a Deus, nós chamamos dessa chama do amor do Senhor para conosco. Como nós sempre ouvimos e falamos aqui, quando você agradece, a graça desce. Quando você murmura, você está atraindo os espíritos de murmúrio. Você está atraindo os gafanhotos, devorador, cortador, migrador, destruidor. Quando você reclama, você está deixando de ser grato. Você está deixando de receber da graça e da misericórdia do Senhor. Quando você reclama, quando você não é fiel, quando você não é justo, você está partindo do princípio da desonra, da desobediência e do respeito ao que o Senhor tem feito para contigo. É como se as chamas dos olhos do Senhor não nos constrangessem mais. É como se as chamas dos olhos do Senhor não tivessem mais poder de nos renovar. Porque ficamos tão aprisionados em loops temporais que ficamos repetindo, ciclo por causa da reclamação. E não conseguimos enxergar a oitava chama que nos faz ser um com Ele e Ele um conosco, com poder e autoridade para viver novos ciclos de autoridade, para recebermos das bênçãos do Senhor e abençoar os nossos irmãos. Precisamos sempre nos lembrarmos da generosidade. O Senhor nos fez reis e nos fez sacerdotes para quê? Para representá-lo nessa terra. Estamos nas quintas-feiras aqui aprendendo sobre o poder de influência da igreja para reinar sobre a terra. Compreendemos que existem espíritos que estão fazendo de tudo para tirar a sua posição de autoridade. Estão fazendo de tudo para tirar as suas forças para que você não volte novamente à sua posição de autoridade e tenha te causado medo e pânico e pavor. Vergonha, timidez, paralisia espiritual para que você não alcance o mover de ondas espirituais nem o mover profético do Senhor, onde está a verdadeira chama dos olhos do Senhor sobre as nossas vidas. E aí vem a baradeira espiritual
E muitos, quando se levantam e olham para a chama do Senhor, ainda pensam assim: a chama do Senhor é só para que o meu salário triplique. A chama do Senhor é só para que eu conquiste a minha casa própria, para que eu tenha meu carro próprio. É somente para que eu quite todas as minhas dívidas. É somente para que meu casamento e minha família sejam abençoados. É somente para que Deus abra a madre e nós consigamos ter filhos e frutos e frutos e frutos. Mas a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes para receber a autoridade do Senhor, desse amor. O próprio Paulo falava: o que primeiro eu recebi é o que eu vos tenho ensinado. Ele poderia guardar tudo para ele. Mas a chama do Senhor, ela tem que ser propagada, ela precisa ser multiplicada. E isso está no amor ao nosso próximo. E as ofertas de justiça são uma das melhores formas de nós propagarmos as chamas do Senhor. Pois, como está escrito, quando você abençoa uma pessoa, essa pessoa ela tem o direito de receber da chama do Senhor através da sua generosidade e ser grata a Deus. Tempo atrás eu vi uma pessoa passando por extrema necessidade, uma grande dificuldade na vida. Tentei mostrar Jesus na vida dele, porque há pouco tempo ele tinha ganhado acho uns 200 mil de uma causa na justiça. E eu tentando mostrar, olha só como é que Jesus é presente na sua vida. Apesar de todas as coisas que você observa e não vê Deus, mas olha o que Deus está falando com você. Essa pessoa não conseguia sentir o amor de Deus. Não conseguia enxergar o amor de Deus. E você não precisa se preocupar, porque nós não temos poder de convencer. Quem dera se tivéssemos. Porque a nossa nação, até os confins da terra, já estaria todo transformado pelas chamas do Senhor. O amor de Deus está também nos dá direito de escolha, do livre-arbítrio. Então nós não precisamos ficar incômodos tentando colocar no coração de alguém um entendimento conforme as nossas forças, conforme o que sabemos ou conhecemos. Porque quem tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito do Senhor. Mas nós temos uma obrigação de semear. Não estou falando somente de finanças. Quando estamos falando de palavras de oferta aqui, não estou falando de você vir colocar somente seu dinheiro aqui ou no Pix ali para que essa igreja seja abençoada. Não. Estou falando de oferta de justiça, de generosidade. E você vê a necessidade do seu irmão, de oferta de palavra. Tem pessoas que precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos compreender que fomos formados como reis e sacerdotes para representar esse amor de Deus, aonde nós passamos, por onde os caminhos que nós vivemos. Então você precisa sim aceitar essa identidade de autoridade como representante. A Cíntia, onde você estiver, Cíntia, você é filha de Deus ali, uma representante do reino de Deus, que Ele colocou naquele lugar onde você está. Nossa irmã Célia, do mesmo modo, no meio da família, ela é a responsável como representante do Senhor no meio da família. O Sérgio, você é sacerdote, você representa o Senhor onde você passa. Em cada palavra que você diz, em cada atitude que você tomar, você tem que compreender que você é sacerdote, você está representando o Senhor. É por isso que nós precisamos ser generosos. Porque quando nós somos generosos, nós estamos mostrando, demonstrando o amor de Deus para com os outros. Nós temos uma mania de agir conforme o que somos ou o que pensamos. E conseguimos, muitas das vezes, julgar, condenar as pessoas. Mas Deus nos chamou para ir para os que perecem. Deus nos chamou para ir libertar os cativos. Deus nos chamou para ir curar os enfermos. E essa é uma autoridade que nós temos e precisamos compreender. Em Lucas 9, quando os apóstolos, os discípulos que o Senhor havia enviado de 2 em 2, eles voltaram até Jesus maravilhados, porque em nome de Jesus eles fizeram maravilhas. Jesus falou: não fiquem preocupados. Vocês estão fazendo tudo isso em meu nome. Ficais felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque eu pessoalmente vi Satanás sendo lançado como um relâmpago do céu.
Então ficais felizes. Jesus está falando assim, dê mais importância ao fato de ter o nome escrito no livro da vida, porque os sinais você já carrega, o poder você já carrega, o amor você já tem, a autoridade você já tem em vocês, o nome vocês já carregam contigo. Esse poder que faz curar até mesmo pela sombra, esse poder que faz curar até mesmo pelos ossos depois de morte, isso nós já temos. E às vezes é tão difícil compreender isso, nós já temos isso. Nós só precisamos nos despir de nós mesmos. Já cansei de falar aqui a questão da cura. Eu já orei com pessoas que foram curadas, que perna cresceu e coluna foi alinhada. Já passei vergonha na cura de ver uma pessoa com uma perna menor que a outra e eu chegar com autoridade para orar e não aconteceu nada. Se eu ficar preocupado com isso, estarei limitado. Então, somos nós que curamos, mas a autoridade está no nome de Jesus. O poder, toda a honra, toda a glória é para Ele. Se eu ficar preocupado com a minha reputação, não farei nada para o Senhor. Se eu ficar preocupado com a minha carteira, com as minhas finanças, não serei generoso no altar do Senhor, nem para com meu irmão, nem para com o meu próximo, porque eu preciso me acertar primeiro aqui. Precisamos compreender, irmãos, que Deus nos ama tanto, que Ele falou que não adianta você acordar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente pelo seu salário, sendo que Ele cuida de você enquanto você está dormindo. Você já parou para pensar que qualquer um de nós podemos nos acertar? Qualquer um de nós podemos até mesmo perder a nossa memória. Até mesmo a sabedoria que você possa conquistar nessa terra pode ser perdida através de um Alzheimer. Precisamos viver com o entendimento que tudo é para a honra e glória do Senhor. Tem até um louvor que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vence uma vez, só deixe ver mais ninguém. A Deus seja muito se Deus Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, pra conta abrir. Mas se deixar, continua sendo Deus, essa que é. Ele é Deus, segurado todo. Ele é Deus, precioso certo. Ele é Deus, continua sendo Deus. Agora pelo que Ele é, acho que eu sempre será agora pelo que Ele é, acho que eu sempre será
faz o que quiser. Ele é Deus, não quiser. Ele é Deus, ele é Deus, não deixar. Continua sendo Deus, ele é Deus, segura meu Deus. Deus chamou vocês porque Deus já tem sobre vocês uma responsabilidade grande de alinhamento profético, de estabelecimento, de conquista, de rompimento sobre vidas. Deus já deu essa responsabilidade para vocês. Alguns aqui têm também, mas Deus mandou chamar vocês especialmente. 3, 6, 7. Glória a Deus. Você também. 8. Não é à toa. Você também tem isso. Pode vir. Deus tem dado uma autoridade para vocês para estabelecer um mover espiritual, um mover profético do Senhor em ambientes. Deus tem dado visões, Deus tem dado discernimento de espírito, Deus tem dado sonhos, palavras de profecias, palavras de revelação, palavras de sabedoria. Vocês sabem muito bem disso. E vocês precisam ser destravados verdadeiramente. Eu lembro do último testemunho dele na praça. É incrível ver ele atuando. Porque em 15 minutos ele fala várias coisas que o Senhor tem trago aí. A pastora Rayane, muitas das vezes ela vê as coisas, tem que ir lá fazer e muitas das vezes ela se sente paralisada. Aí alguém vai lá e faz a mesma coisa que ela tinha que fazer. E muitas das vezes ela vai e faz sem ninguém saber. Ela vai lá e conversa com alguém e fala e entrega algo específico. Verônica tem uma unção específica, até do abraço dela é calentador. Não sei se vocês já perceberam, quando Deus está usando alguém para uma outra pessoa, o próprio Espírito já leva ali, porque enquanto Deus está tratando, Ele mesmo está trazendo conforto através de um abraço. Esse aqui tem visões que alinham até mesmo a visão de um culto. Deus traz a mensagem para ele no dia anterior. O que Deus vai trazer para um culto? Deus traz visões acerca de acontecimentos sobre a vida dele. A irmã já foi falada aqui, Deus falou fortemente acerca do chamado profético, de falar mesmo, de abrir a boca. O irmão aqui, com toda a delicadeza, ele veio mover através de visões. No último ensino de quinta-feira, ele teve aqui, deu um testemunho, que ele viu uma bandeja, não é isso? 5 vasos, 3 vasos, 2 vasos, cada um deles com um botão, botão de uma pétala de rosa, amarela nas bordas, meio dourada, e marronzinho no meio. E era como se estivesse apresentando para a igreja. Como se fosse um contorno amarelo e marrom, como se fosse por dentro. Detalhes do que o Senhor tem feito nas dimensões espirituais, Deus tem mostrado para ele. Ele no momento não entendeu, nós também não entendemos muito, mas ele foi para casa depois do discernimento. O Senhor mostrou o que ele estava fazendo naquele dia e está fazendo no nosso meio. Essa irmã aqui tem um chamado profético, demorou a aceitar isso. Sempre tem uma palavra sobre ela, mas ela também tem sonhos, tem visões daquela ali também. Que muitas das vezes se acha pequenininha demais, mas Deus tem entregado coisas grandiosas para ela. Como eu falei, todos vocês têm algo grande aqui. Todos vocês, todos nós. E nós precisamos compreender que precisamos trabalhar em unidade. Quando eu estiver aqui ministrando, você está aí para também ministrar. Eu já vou falar para vocês aqui, quando tiver culto acontecendo, fiquem ligados, fiquem conectados, para que quando qualquer um falar assim, alguém quer falar alguma coisa, não seja travado pelo que o Senhor te deu e entregue aquilo que o Senhor te deu. É claro que existem ordens, nós vamos conversar sobre isso. Venha diretamente a nós,
nós vamos alinhar as coisas. Mas hoje vai ser um dia de ativação, né? A toa que tem 8 aqui. Não foi premeditado, simplesmente o Senhor mandou chamar vocês. E vocês vão trazer essa ativação sobre a igreja. Porque vocês carregam dentro de nós aqui, dentro do Espírito do Senhor, esse espírito de unidade ativadora. Vocês precisam ter mais ousadia e coragem. É claro que cada um aqui já tem um nível de ousadia, já tem um nível específico de coragem, onde já está atuando. Mas eu preciso liberar isso sobre vocês. Como ministro, pastor de vocês, eu preciso liberar também sobre vocês. Vocês tenham essa liberdade, essa autoridade, essa ousadia. E não se importe, somente entregue. Como eu falei no testemunho dele, ele falou que ele era muito travado, e ele percebeu que o que ele começou a fazer para o Senhor tinha muito a ver com ele também. E aí ele foi diante do pai, falou: pai, então começa a me usar de uma maneira diferente. Hoje ele vê número, ele vê nome, ele vê sobrenome, por causa da ousadia, da coragem. Então não se preocupe com a reputação. Eu tenho um chamado específico, cada um de vocês tem um chamado específico. Precisa todo mundo ser igual? Não necessariamente. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Cada um foi chamado no seu chamado específico. Não é porque eu vos falo ou porque eu sou pastor desse lugar que eu sou maior do que vocês, não. Eu só tenho um chamado pastoral para esse lugar, mas vocês têm um chamado específico para o lugar de vocês. E nós precisamos aprender a trabalhar junto em unidade, em favor da igreja, em favor do corpo do Senhor. E quando cada um de nós compreendemos isso, a autoridade que nós temos de rei, de governo, de sacerdote, de representar o Senhor, nosso Deus, a chama do Senhor, quando nós compreendemos isso, nós vamos levar isso adiante. É isso que o Senhor vai continuar martelando aqui, continuar batendo, continuar pregando, continuar sendo ministrado, até que possamos compreender. Quando compreenderemos se deu certo? Sinais acompanharão aqueles que creem. E nós veremos sinais sim na nossa comunidade. Amém. Nós vamos ver sinais sim lá na casa de vocês, lá no emprego de vocês, por onde vocês passarem, nós vamos ver esses sinais. E vocês vão vir aqui testemunhar o poder de Deus. Deus está fazendo. Agora, uma palavra de consolo para o reino, e muitas das vezes não para nós, é que o seguinte acontece. Quando Deus nos chama e nós não queremos, Deus vai aí fora e chama qualquer um. Porque quando o Senhor saiu para convidar pessoas para o seu casamento, pessoas não quiseram, ele falou: então convida aqueles que estiverem por aí e traga eles aqui. Porque nós temos uma obrigação, nós temos um chamado. Se nós não quisermos, Deus vai continuar fazendo. Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar curando. Deus vai continuar estabelecendo, expandindo, fazendo a sua chama ser aquecida e queimar em todos os lugares. E para nós é um privilégio. Para nós tem que ser uma honra. É por isso que jamais devemos deixar subir a cabeça. A humildade, a Seferá está falando essa semana sobre a humildade, porque a honra é uma honra participar da obra do Senhor. É uma honra fazer parte do reino de Deus. É uma honra receber a coroa do Senhor. E até os anciões, eles pegavam suas coroas em adoração e lançavam aos pés do Senhor, porque só Ele é digno. Mas nós precisamos compreender e aprender a trabalhar a humildade. O louvor vai trazer um som profético. Vocês já foram ativados. Você vai tocar o que vier do seu espírito, você vai tocar o que vier do seu espírito, você vai tocar o que vier do seu espírito. Enquanto isso aí, vocês vão sair aqui, vai ministrar conforme o Senhor direcionou. E depois eu vou testemunhar com vocês. Shalom, igreja. Essa semana eu estava conversando com o Beto e ele estava falando comigo a respeito de voltarmos a cantar louvores de celebração nos cultos. E eu comecei a pedir um direcionamento a Deus de como voltar a implantar isso nos cultos. Porque há uns anos atrás nós tínhamos uma média de 40 jovens aqui na igreja. Então, quando nós cantávamos louvores de celebração, tinha mais uma facilidade, né? Porque tinha mais jovens de pular, de dançar. E quando foi ontem,
o Espírito Santo ele me trouxe uma palavra. E enquanto ele me traz uma palavra, ele na verdade ele já me traz uma ministração para o louvor específica. E ele falou o seguinte: quando você for ministrar, pega o irmão para olhar para o irmão que está ao lado dele. E quando ele olhar para o lado dele e ver o irmão que está ao lado, ele vai ver que ele tem motivo suficiente para adorar a Deus, para celebrar. Eu perguntei, mas por